Amigos da RDK, estamos aqui nessa segunda-feira chuvosa, uma temperatura maravilhosa, para mais uma edição do Resenha com Helena Bazejo, que sempre recebe pessoas especialíssimas do nosso esporte, pessoas que se destacam nas mais diversas modalidades. Hoje nós vamos falar de pádel, uma modalidade que até pouco tempo era muito rara e que agora se transformou numa mania, num hobby assim de muitas pessoas e de trabalho para outras, que é o caso da nossa convidada de hoje, Bruna dos Santos. A Bruninha é lajadense e ela veio aqui para contar sua trajetória dentro do esporte, que começou lá pequenininha. Ela vem de uma família toda envolvida em esporte. Obrigada por ter vindo, Bruna. Eu que agradeço o convite, teu e de toda a equipe. Acho que esses espaços, para a gente compartilhar histórias e desenvolvimento do esporte é muito importante para a comunidade e para todo mundo, né? Então agradeço mesmo o convite. Que bom, Bruna. Assim, a Bruna vai começar contando de onde ela tem esse apego ao esporte. Ela estava me falando há pouco aqui, antes de nós entrarmos no ar, que ela não se imagina fora disso, vivendo, fazendo outra coisa. Bruna, nos conte a tua idade e de onde veio todo esse amor. Começou já lá com o vô, com a avó Ono? Com os tios, com a família da mãe também. Eu acho que nem nós estávamos conversando antes, né? Eu tenho 30 anos recém-feitos e não consigo imaginar a minha vida sem alguma participação do esporte. Seja ele o bolão, então com o vô, com a avó no clube, seja com meus primos e meus tios sempre envolvidos com o futebol, e aí depois o tempo de escola com o vôlei, né? E depois, já no finalzinho da escola, pegando já a faculdade com o pádel. Então eu sempre tive o esporte, tudo que o esporte representa, né? Daquela coisa da parceria, de tu entender que tu precisa do coletivo para as coisas funcionarem melhor. E a tua família é muito disso, né? Porque tem o pai, tem os tios, o Mano, Duda. Tu sabe que ontem era domingo, né? E aí a gente tava... O Duda colocou Duda, meu irmão, colocou no WhatsApp da família: o Davi vai jogar hoje. Mas foi uma caravana muito rápida, assim, quem leva o chima, quem faz a pipoca, e íamos todo mundo aqui, o 100, né? Isso. Pra olhar o Davi jogar. E é uma coisa que se repete, porque foi feito comigo, foi feito com meu irmão, e hoje se faz muito pelo Davi também, e quem vier e vai acabar vai continuar, nisso, vai né? continuar, é uma coisa, e é uma união. Ele une, né? Eu, sem dúvida. Faz essa Sem união. dúvida. E você jogou vôlei, e aí o pádel. Onde o pádel entrou na tua vida? Tu sabe que o pádel entrou muito com a inserção das quadras no Clube 7 de Setembro, né? Então eu já utilizava o clube como o quintal de casa. Né? Foi pioneiro aqui na cidade. Aliás, o 7 foi quintal de casa de muita gente. A gente morou sempre ali em volta, então se eu não estava na escola, eu estava no clube. Né? Então quando o clube colocou as quadras de pádel, já a gente, muito metido, dá pra se dizer, não entendia ainda sobre o esporte, sobre a modalidade, mas estávamos ali no meio. E eu lembro como se fosse hoje, que a gente, na época era eu, o Minuzinho, e eu gosto... está no esporte até hoje. E eu gosto de citar muito ele, porque a gente é da mesma faixa etária, e hoje ele é professor, também aqui em Lajeado. Que se abriram outros espaços em Lajeado e na região, exatamente. Né? E a gente ia pro clube, o clube emprestava umas raquetes, e a gente ficava batendo contra o vidro, porque até então a gente sabia que era isso, a modalidade, né? Porque era uma coisa muito nova. E aí aquilo foi ganhando um movimento muito grande. O clube passou a ter professor, então a gente começou aquela batida contra o vidro, a gente começou a treinar, porque tinha alguém nos orientando.
E aí virou mais uma paixão, né? Dentro de tantas outras modalidades esportivas. Mas foi isso, assim, foi o Clube 7 de A Setembro. oportunidade dada, olha o que é Exatamente. importante a oportunidade. Eu estava ouvindo hoje que a seleção brasileira ficou campeã mundial de futsal depois de 12 anos, foi em 2012 a última vez, e aí o goleiro, que foi uma maravilha do jogo, ele disse uma coisa que a gente repete sempre: o potencial está aí. Ah, sem dúvida. Temos potencial, é só abrir a chance. Exatamente. É só dar a oportunidade, porque ele falou que a CBF, há alguns anos, assumiu para si a logística, a organização do futsal. Já o título mundial voltou. Então, isso é a oportunidade que tu tivesse. E daí em diante, a Bruna não parou mais, né? Ah, não. Tanto é que a minha escolha... Eu lembro até hoje também que no terceiro ano, né, começam os conflitos. O que eu vou fazer, né? Uns vão para o direito, outros vão para a administração, outros vão, né? Enfim, tem N caminhos, né? E eu era sempre muito claro que eu queria fazer, porque... Nunca teve dúvida. Eu sempre estava envolvida com isso, então não tinha outra coisa se eu parasse para pensar, tipo, o que eu me vejo fazendo? Então, isso também foi um pontapé para minha escolha na faculdade, né, que eu cursei Educação Física. Em Santa Maria, em né? Em Santa Maria, na Federal, isso, né? na universidade lá, fiz mestrado lá também. Fiz mestrado também. Fiz, até porque no finalzinho da faculdade eu achei que talvez eu pudesse aliar a parte da docência, né? Não descarto até hoje isso, né? Mas o mestrado também me fez enxergar que eu gosto muito da prática. Ou seja, do chão, do ginásio, né? Do contato direto dentro da escola, da parte do desempenho, que é o treinamento. Então eu acabei fazendo mestrado, mas hoje me colocando assim um pouquinho mais dentro da vivência, assim, eu gosto mesmo de estar dentro da quadra, sabe? De competir. Depois tu tem a opção, claro, né? Exato. E o pádel, pelo que eu sinto, ele te dá uma oportunidade de tu seguir praticando. Sim. Não é um esporte que, tipo assim, que com 30 anos. Não, tu tá no auge, exato. Tu tá com 30 anos e tá no auge, né? Exato, e assim, né, acho que o pádel também coloca bastante isso como uma chave de que as coisas mudam e é legal a gente ir se adaptando. Porque no início da faculdade talvez eu não diria que eu fosse ser treinadora de pádel, né? Porque era o meu hobby, era o meu momento de treino, mas até então não sabia se isso iria fluir. E hoje, né, principalmente depois da pandemia, a modalidade deu um boom que abriu mais uma possibilidade de trabalho para mim e para tantos outros, né? Então acho que dentro de cada área as coisas vão se ganhando, vão se modificando, e que bom que a gente pode acompanhar, não ficar dentro, né, de um quadradinho, né? Então eu tô muito feliz hoje por isso. Que bom! E a Bruna competidora, quanto tempo precisou, vamos falar assim para quem é leigo, para quem não pratica, quanto tempo precisou a Bruna praticar para ir para a primeira competição? Porque logo depois tu já começaste a competir, eu sei que tu foste chamada. Isso. Tu já começou a ser convocada. Tu te lembra com que idade assim tu te sentiu preparada? Pois é, assim, eu não lembro bem certinho como é que foi, assim, o tempo cronológico, né? Mas eu lembro que em 2009 foi a minha primeira convocação para a seleção de menores, né? Porque hoje tem a seleção de menores, que eles chamam, a seleção profissional e a amadora, né? E eu lembro que em 2009 foi a minha primeira convocação e foi muito legal, porque ainda a modalidade não era tão fomentada como é hoje, mas foi minha primeira experiência assim a nível internacional, né? A gente foi para Argentina. Foi fora do Brasil. Foi fora do Brasil. Fui na Argentina e foi uma vivência assim para coroar aquele período todo de treinamento, porque eu comecei com 13 anos de idade. Eu não lembro assim certinho como é que foi, mas com 13 anos eu já comecei a competir. E aí só se foi, e eu gosto da competição, então aquilo só
vai fomentando a tu participar mais uma vez, a tu treinar mais uma vez, a tu ir. Mas eu lembro que em 2009 foi minha primeira convocação. Aí em 2011 eu também fui para o Mundial de Menores, né, que foi na Espanha. Então foi bem legal. Eu lembro que na época o pai foi junto comigo, foi uma experiência muito, muito bacana. Por, né, resgatar Ela essa é coisa. filha do Edson dos Santos, a irmã do Edson Júnior. Eles são todos envolvidos no set, todo mundo sabe que eles são do Renegados. O Renegados é um time tradicionalista, um time que acabou com a família Santos e mais algumas famílias virando outra grande família, né, Bruna? Exatamente. E aí essa experiência do Mundial já... Aí nem precisava mais dizer que eu já sabia que era isso. Exatamente, já sabia do que eu gostava de fazer, assim, sabe? E aí só foi, como é que é, colocando ali brasa nesse fogo, assim, nessa paixão por estar sempre dentro das quadras, né? E a tua família, por ser uma família muito ligada ao esporte, foi o teu apoio, né? Porque nesse momento tu precisa do apoio para poder, porque no começo tu tinha algum auxílio? Tu tinha, ou era tudo pai trocínio, mãe trocínio? Era tudo nesse... tudo nesse... hoje em dia, querendo ou não, ainda é uma realidade no Brasil a questão do esporte, né? Todo. Principalmente se tratando da categoria de base, né? Seja ela do futebol ou do pádel, né? Como a gente estava conversando. Então, graças a Deus, assim, que meus pais sempre entenderam que o esporte era uma coisa importante em estar interligada, assim como os estudos, né? E eu sempre... o pai trocínio para tudo. E até hoje eu vejo que isso é uma coisa que emperra bastante, por exemplo, treinamento, né, alimentação, a parte psicológica, né, que precisa muito desses auxílios para hoje um atleta, seja ele de nível mundial ou nível brasileiro, para se manter em boa performance, né? Então é uma briga ainda, briga modo de se dizer, mas é uma corrida constante por esses apoios, né? Que todos os esportes sem buscam, dúvida, né? Os esportes que não são considerados os de ponta brigam ainda contra isso. Eu sempre, como tu jogaste vôlei, porque o vôlei brasileiro é tão vencedor, é tão campeão, porque foi adotado por patrocinadores. Isso, sem dúvidas. Os talentos estão aqui no SEAT, no Martin Luther, os talentos estão em todos os lugares. No momento que eles são trabalhados, e o Brasil é muito grande, o Brasil tem muito talento. Muito. E assim, para quem não conhece, quantos minutos nós temos, Giovanninha? 2? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou agradecer a Black Sistemas de Segurança, que patrocina, que colabora com o nosso espaço aqui. Preciso falar que é uma empresa tradicionalíssima da nossa Lajeado, nossa região. Você precisa de um porteiro eletrônico, de um portão, de uma cobertura para piscina, de uma cerca elétrica. Chame o Valdir e a sua equipe, que eles vão lhe atender sempre com a excelência do trabalho que eles fazem. E convidar mais uma vez, quem não segue a RDK Comunicações ainda no Face, no Instagram, no YouTube, vá lá, dê o seu clique, comente, porque a gente trabalha e tenta levar conteúdos ótimos como esse da entrevista com a Bruna para vocês, sempre procurando dar um espaço para todos que amam e vivem o futebol. Nós vamos em seguidinha, está terminando o primeiro tempo aqui do nosso espaço, eu já vou lançar um desafio aqui para a Bruna. Bruna vai nos contar depois, Bruna, o que precisa para jogar pádel. Se tem alguns segredos, todo mundo pode praticar, se precisa ter um talento natural. Nós voltamos em seguidinha para retomar esse bate-papo.